Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Daniele Diógenes, trazendo para você o maná diário. Hoje nós estamos aqui, louvado seja Deus, no 11º dia de campanha de transição do deserto para a bênção. E hoje eu quero trazer aqui para você sobre enfrentar gigantes e a peleja contra os gigantes. Muitas das vezes nós queremos recuar. E hoje a palavra do maná diário está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, versículo de número 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo de número 23 ao 27. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Louvado seja Deus, nós estamos diante de uma palavra aonde havia uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, seus inimigos. E ali Saul, já rei, a Bíblia vai dizer que Saul estava com medo, Saul estava acuado, Saul não estava preparado para enfrentar aquela afronta. E diz a Bíblia que havia uma afronta durante 40 dias, aonde o filisteu saía no período da manhã e no período da tarde, e ali afrontava todo Israel, todo o exército. A Bíblia vai dizer que Jessé vai enviar o seu filho menor, aquele que era menino de recado, aquele que ninguém dava nada por ele, para levar merenda, para levar pães, para levar queijo aos chefes do arraial. E quando Davi entra no cenário de guerra, no cenário da opressão, Davi vê que o povo dele estava ali sendo angustiado, de calabaracéria. Ele vê que o povo estava com medo, acuado. Só que o Deus de Israel era na vida de Davi. Eu quero dizer para você, você não vai ter medo, você não vai recuar. No meio da opressão, no meio da guerra, no meio da dificuldade, no meio das ameaças do adversário, de labaraia sóbria, o Espírito te fortalecerá para você enfrentar a batalha, para você não ter medo da peleja, porque a Bíblia vai dizer que quando Davi ouve aquele homem ali, com aquela altura, com aquelas armaduras, Davi não se impressiona. Eu quero dizer para você, não se impressione com o tamanho do problema, não se impressione com o tamanho do gigante, porque maior do que o gigante é o Deus a qual você serve. Orebaia sobre a névia. A Bíblia vai dizer que Davi olha, deixa as merendas, se levanta e diz: quem é esse incircunciso filisteu? Perceba que Davi ouviu a afronta, mas Davi não temeu. Tem pessoas que ouvem a afronta, escuta, absorve e teme. Davi até ouviu, mas ele se levantou, porque ele tinha habilidade nos pastos. Ele tinha uma vida com Deus nos bastidores, a qual ninguém estava vendo. Só que agora era o momento de Deus mudar o cenário na vida de Davi. Tem situações que são de guerra e Deus está dizendo: eu promovo a guerra para te colocar num novo cenário. Eu deixo você enfrentar o cenário
de guerra para te colocar numa cadeira de honra. Era isso que estava acontecendo com Davi. Chegou o tempo de Deus trazer Davi agora para Israel conhecê-lo. Delabaraia sôbria. Tem situações que parecem vergonhosas. Tem situações de guerra que olham para você e diz, vai morrer na guerra. Mas o Senhor está dizendo, é para que eu lhe torne conhecido. É para que o meu nome seja engrandecido na tua vida. Quem era Davi? Ninguém conhecia. A Bíblia vai dizer que aquele menino no meio daquele arraial chamou a atenção. Oh glória! E a palavra de Davi se espalha no arraial, a ponto de Eliabe, quando vê Davi, ficar irado, não aceitar Davi estar ali naquele arraial, se disponibilizando a ir à peleja. Vai ter gente que vai ficar dentro da sua própria família, talvez dentro da sua própria casa, sem entender por que você está se disponibilizando a orar, se disponibilizando a jejuar, se disponibilizando a guerrear. De labaraia sôbria, oh glória. E Eliabe começa a inflamar Davi, só que Davi não vai ficar perto. Davi vai ter prudência porque era conduzido por Deus. Eu quero liberar uma palavra profética no meio desse período de transição de guerra. Deus está te dando prudência no calar. Tem momentos que precisamos calar e agir. Foi o que Davi fez. Saiu de perto de Eliabe, se calou, mas perseverou na ação. Alabaraia sôbria. Chega nos ouvidos de Saul. Quando Saul sabe, manda chamar o menino. Quando Davi se apresenta ao rei Saul, Saul o desanima. Saul vem com palavras contrárias. Saul vem com palavras negativas. Quantas das vezes nós estamos no meio de uma guerra e as palavras negativas tentam nos derrubar. As palavras negativas tentam nos fazer parar. As palavras contrárias tenta nos ver como derrotado, mas Davi não se via como derrotado. Davi se via como alguém que era ungido de Deus. Alabaçui de calabarácia. Eu quero dizer para você nesta manhã, você é ungida de Deus, você é ungido de Deus, e o poder do Espírito Santo vai te fazer atravessar este vale de carvalho na guerra. A Bíblia vai dizer, oh glória, que Davi ali olha para Saul e disse, Saul, eu irei à peleja contra esse filisteu. Saul diz, tu não podes, olha teu tamanho, olha tua estatura. Sempre alguém vai querer botar defeito, vai olhar para você e vai dizer que não dá, que você não pode. Quem é você? Oh glória! Mas Davi sabia quem ele era em Deus. Davi olha para Saul e diz, Saul, tu não sabes, tu não conheces o Deus que no passado, nos pastos, me livrou da mão do urso, me livrou da mão do leão, e ele profetiza para a sua própria vida, também me livrará da mão desse incircunciso filisteu. Ei, abre a tua boca e libere palavras de livramento. Abre a tua boca, libere palavras de vitória. Abre a tua boca e entoie um cântico de calabaracéria, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Davi olha para Saul e não desiste diante da palavra adversa, diante da palavra contrária. Quantas pessoas não já desistiram porque alguém não apoiou, porque alguém não aprovou, mas Davi não. Davi olha e diz, eu irei à peleja. Ei, seja alguém determinado, alguém convicto de que Deus está contigo neste tempo de guerra, de período de transição, de labaraia sobre. Eu sinto Deus aqui. E a Bíblia vai dizer que não podendo Saul convencê-lo, Davi vai agora querer que Davi coloque sua armadura, vai agora querer que Davi coloque diante dele o seu capacete, a sua espada, o seu escudo, e Davi coloca. Só que quando Davi coloca, Davi não anda, porque Deus não quer que você ande com a armadura do outro. Deus quer te dar sua armadura exclusiva. Alabandaraia sôbria. A Bíblia diz que quando ele começa a querer avançar, mas que com a armadura de Saul ele não sai do lugar. Vai na tua oração, vai no teu jeito simples, vai como Deus está te instruindo, porque Deus te habilitará para derrubar os gigantes do medo, os gigantes da afronta, o gigante da porta fechada, de calabaracéria, o gigante no teu casamento. Deus te habilitará como habilitou a Davi. A Bíblia diz que Davi vai descer no ribeiro, pegar 5 seios
feixes e colocar dentro do seu alforje. Davi vai esconder as armas escondidas. Quando tiradas, são armas poderosas. Davi ali vai enfrentar o gigante. Quando o gigante olha para Davi, menospreza. Orebaia sôbria. Mas ele via Davi por fora, mas não sabia o que estava dentro. Tem pessoas que olham e te criticam pelo lado de fora, mas não sabe o poder e a força do Deus que está aí dentro do teu coração, dentro, aleluia, de você te conduzindo. De calabará sôbria. A Bíblia diz que ele diz: sou eu algum cão para vir comigo com pau? E Davi olha para aquele gigante e diz para ele: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que guerreia as minhas guerras. Lebai a sôbria. Sabe por que você está indo? Porque vai o Deus na frente, o Senhor dos Exércitos vai adiante de ti. É Ele quem vai despedaçando, é Ele quem vai botando por terra, é Ele quem vai te promovendo, é Ele quem vai fazendo você ser conhecido na guerra. A guerra estava travada, já Davi vai para cima, não recua do gigante. Você não vai recuar de Calavarassúria, você vai prosseguir, você vai prosperar, porque o Senhor está dizendo para você: eu estou deixando você passar nesse tempo de guerra, para que todos vejam quem eu sou na tua vida. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia, Davi grita: hoje mesmo saberá que há Deus em Israel. Toda a congregação saberá. O povo estava oprimido, mas Davi tinha se levantado para guerrear. Você não vai se oprimir, mas vai se levantar para guerrear. E a Bíblia vai dizer que quando ele puxa a pedra do alforje, só basta uma pedra para que o gigante caia por terra. Ei, tem momentos na nossa vida que é necessário uma atitude para derrubar quem vem contra nós. Esse demônio que se levantou contra a tua vida, de Calabarasséria, para tentar te oprimir, para tentar te derrotar, ele hoje cai por terra em nome de Jesus. Pega a pedra da fé e joga no crânio do adversário, porque ele vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser exaltado na tua vida. Depois desta guerra, Davi tomou por filha, aleluia, de Saul. Davi teve aliança com Jonathan. Depois desta guerra, as coisas na vida de Davi se modificaram, a perseguição se intensificou, mas Deus estabeleceu Davi e era com ele aonde ele ia. Você está passando por esse momento para Deus mostrar que Ele é contigo, aonde quer que você vá. Receba essa palavra, tome posse dela, porque o gigante já caiu por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. E todos saberão quem é o teu Deus neste lugar, nesta situação. Verão que o Senhor é contigo. Tome posse desta palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Aqui quem fala é a missionária Daniele Diógenes. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu compartilhamento, ative o sino e leve mais para alguém essa palavra. E que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, estejam na tua vida. Em nome de Jesus, amém.